Olá, boa noite. Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live no meu perfil. Esse perfil pretende fazer lives de 15 em 15 dias. Boa noite, Elaine. Boa noite, Dai. Boa noite. Ui, esbarrei aqui no pé do negócio. Bom, vamos lá. Deixa eu já colocar aqui o tema da live de hoje, para você aproveitar bastante, para você poder divulgar e todo mundo saber do que se trata, certo? Então vamos lá. Alimentação saudável precisa ser cara. Vamos ver, né? Boa noite. Vamos lá, deixa eu fixar aqui. Fixar comentário, certo? Então, hoje a gente vai conversar com a minha amiga e nutricionista Débora Gariba, que vai conversar com a gente sobre isso, né? Ou seja, a gente precisa fazer uma alimentação saudável que seja cara? É possível fazer uma alimentação saudável sem gastar muito dinheiro? Vamos lá, a gente vai conversar com a Débora, eu vou chamar ela aqui, mas antes de chamar a Débora, eu gostaria que vocês acenassem aí para todo mundo, enviassem num direct, né, esse vídeo para todo mundo que acha, né, que pode melhorar a sua alimentação, mas não sabe muito bem como. A Débora é 10 nesse assunto, ela é uma nutricionista muito interessante, que tem uma postura muito legal a respeito de alimentação. E eu gostaria que vocês divulgassem aí para os seus amigos, para sua família, para todo mundo que você conhece, para os seus amigos do perfil. Enfim, aproveita aí, vai no aviãozinho, manda para todo mundo poder participar e aproveitar essa live que vai ser bem bacana, tá? Vamos lá, a Débora Gariba, ela é uma nutricionista profissional que atua em educação nutricional para ensinar seus pacientes a emagrecer comendo de tudo. Opa, isso é bom! E fazer as pazes consigo mesmo e com os alimentos, tá? Ela é paranaense, ela mora lá no Paraná, próximo de Curitiba, em São José dos Pinhais. E eu já vou chamar ela para cá, para ela poder participar com a gente, tá bom? Sejam bem-vindos, quem está chegando, chama os amigos, chama os vizinhos, chama todo mundo que você acha que pode gostar. Deixa eu ver se a Débora está chamando. Ok, estou chamando a Débora, ela já vai aceitar e vai entrar. Oi, Débora lindona, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí nos acompanhando, quem vai nos acompanhar também. Muito bem, muito bem. Gente, Débora tá com um barrigão aí, quase dando à luz essa neném aí que vai chegar. Essa menina linda, como vai ser o nome dela mesmo? Maria Letícia. Maria Letícia, muito bem. Maria Letícia já está participando de live antes de saber do que é live, Mas já né? é assim, né, Slane? Fazendo live, provavelmente. É verdade. Tá assim já vai chegar assim, ó. Já vai chegar assim, mamãe, vamos lá, live. Cadê a luz? Ou então assim, dá o celular aí. Olha, que Vamos lá. eu tive colegas, a gente tá falando nisso, que é impressionante, né? Colegas que às vezes estavam amamentando e ia fazer selfie, a criança olhava para a câmera de tão acostumada que ela já estava assustador, né? Mas ela, Assustador. como é que é assim que a criança olha? Fala, criança, a gente acha, a gente subestima a criança, né? A criança É verdade. Não, as crianças estão nascendo de uma forma bem diferente, assim, cada vez mais antenadas, cada vez mais. Bom, são nativos digitais, né? Diferente da nossa geração, que não é nativa digital, enfim. Vamos lá, gente. Então, não vamos ficar enrolando muito, vão divulgando aí para todo mundo, porque a Débora tem muita coisa boa para trazer para a gente aqui. A gente tem que aproveitar bastante a Débora, que já já ela está aí, ó, com Maria Letícia nos braços, vai dar um tempinho assim de leve, né, para poder dar mais atenção à Maria Letícia, que ela precisa. Você vai ver que é diferente, é desafiador, tem um bebê aí para tomar conta.
E aí a gente tem que aproveitar bastante ela enquanto ela está aqui. Depois ela volta mais um pouco para conversar com a gente. Vamos lá, Débora. Fala com a gente. A gente vai conversar hoje sobre alimentação saudável, né? Você é nutricionista. E a ideia é desmitificar um pouco essa ideia de que se alimentar saudável é uma coisa cara, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, se alimentar saudável é um investimento? O que você acha? A gente está num perfil de educação financeira, né? Né, Islene, eu vi que você me apresentou lá, né? E como a gente já combinado, tudo mais, né? Eu costumo dizer, primeiro, que eu não sou restricionista, que eu sou nutricionista. A pessoa pode e deve consumir de tudo. Muita gente tem esse entendimento de que quando você começa uma dieta, você tem que cortar tudo que você gosta de comer. Isso é um mito, primeiro. Principalmente no emagrecimento, que é a área que eu mais atuo. Segundo, quando a gente fala sobre alimentação, essa é uma pergunta, assim, ó, 100% dos pacientes que entram em contato comigo colocam assim, ai, Nutri, então, eu quero, mas eu não quero aquelas coisas caras e tal, inacessíveis e tudo mais. Esse olhar, né, quando a gente pensa em alimentação saudável, primeiro a gente diz que é a tal da comida de verdade, ou seja, aquilo que a natureza nos oferece, né? Veio uma onda de produtos supostamente naturais que são vendidos em mercados, em empórios, em lojas de produto natural, que muitas vezes são adicionados aditivos, ou seja, eles são processados para que eles cheguem para nós prontos para o consumo, e isso pode torná-los mais caros. Quando você me pergunta sobre investimento em alimentação, né, saudável, com certeza é. O alimento é o nosso... Como a terra precisa de adubo, o nosso corpo também precisa de alimento para nutrir as nossas células. Então, vamos fazer um breve apanhado aqui da fisiologia. Todos nós somos compostos de células e as nossas células precisam de nutrientes para que desempenhem a função que são designadas aos tecidos. Então, esse conjunto de células, né, vamos pensar nos olhos. A gente precisa de nutriente para que cada uma expresse a função de enxergar de perto, de longe, dar cor aos olhos, né? Nutrir esses olhos, a gente conseguir produzir lágrima, conseguir adequar muitas vezes a luminosidade, sair do claro para o escuro, do escuro para o claro, enxergar à noite, né? Tanto que a gente vê as doenças aí com o passar dos anos, e tem gente que está adiantando essa doença que antes era dita dos idosos, e hoje muita gente já tem doenças assim no corpo mesmo, por conta disso, pela falta de nutrientes. Então, sim, ter uma alimentação saudável é investimento para a saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional. Toda vez que você corta grupos alimentares, toda vez que você não se permite consumir as coisas que você gosta também, mesmo não sendo tão saudável assim, você também tem digamos que um prejuízo na sua saúde. Seja ela emocional ou até muitas vezes é o comfort food, enfim. Sim, porque quer dizer, quando você tem algum tipo de restrição, você acaba. Restrição a gente entende que é retirar alimentos que a gente gosta, né? E aí você pensa assim, eu adoro queijo ralado. Pronto, adoro queijo parmesão. Mas o queijo parmesão é muito calórico, tem muita gordura, tem muito sal. Ok, você não vai se entupir de queijo parmesão, mas você não precisa tirar o queijo parmesão da sua dieta. Não é verdade? Uma das É coisas... um pouco isso, né? Sim, e assim, uma das coisas que eu acredito que a gente pode fazer, eu tenho feito isso com alguns pacientes, é a gente porcionar. Então, quando você compra, por exemplo, o queijo parmesão, que você compra um pedaço de queijo, se você não comprar ele ralado, e colocar por cima do alimento, ele é forte. Então, ele é um queijo que ele tem presença, ele dá sabor. Você coloca com uma colher, você consegue distribuir uma fatia de queijo, por exemplo, um mussarela. Se você picar ou ralar, você consegue ter uma menor quantidade, menor consumo, mas você não perde o sabor daquele alimento. Isso faz também, inclusive, que os nossos olhos, a gente consegue dar uma enganadinha dos nossos olhos, né? Porque quando você pica o alimento, porciona ele em pedacinhos menores, usa talheres menores, pratos menores, utensílios menores, a impressão que dá é que você está comendo um volume maior. Mas na verdade não, você está consumindo um volume menor. Isso vale para tudo, vale para emagrecimento, vale para
economia, né? Vale para, por exemplo, fez uma sobremesa, né? E essa sobremesa ali tem um custo X. A gente sabe que hoje os produtos para fazer doces, leite condensado, creme de leite, chocolate, essas coisas todas, tem um valor muito mais alto do que tinha antes. Então, a minha Uhum. sempre é usar para que as pessoas saboreiem mais. Inclusive, você usa utensílios menores, né? Usa Sim, uma cumbuquinha menor, um potinho menor, uma colherzinha menor. Isso proporciona também que as pessoas consumam, saboreiem mais aquele alimento do que em 2, 3 colheradas aquele alimento acaba. E acaba sim. mais. Então, ajuda no emagrecimento, ajuda na saciedade e ajuda também a economizar. Bacana. Vamos dar boa noite para o povo que está chegando, né? Tem um monte de gente chegando aqui. Eu estou reconhecendo algumas pessoas, mas eu acho que tem pessoas também no seu perfil, né? Boa noite, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Lígia, enfim, Lídia. Tem pessoas aí conhecidas suas também, não tem? Tem sim. Silvana, Que bom. que eu já vi. Isso aí. Sejam bem-vindas. Então, gente, então o que que acontece? Você está falando que a gente pode também reduzir alguns alimentos, embora a gente não precise restringi-los, né? Ou seja, ficar sem eles. Sabe que hoje eu procuro, por exemplo, é, eu tenho duas, uma adolescente e uma adulta jovem em casa, né, minhas filhas, que adoram comidas muito calóricas. E aí eu fico assim, né, administrando a alimentação de modo que tenha sempre uma alimentação mais nutritiva, mas ao mesmo tempo que atenda um pouco ao paladar delas. Então, por exemplo, né, e aí uma delas vive me mandando receitas pelo Instagram, sabe? É muito engraçado. E a minha irmã também gosta de fazer isso. Aí eu falei, eu vou experimentar umas receitas aqui. Aí experimentei, por exemplo, né, uma receita de como se fosse um bolinho, só que não leva gordura, não leva farinha e não leva, enfim, essas outras coisas que a gente costuma botar nesses bolinhos, né? Eu falei, vamos ver como é que fica isso. Um bolinho que parece um pão de queijo, só que é feito com batata doce. Aí você usa batata doce, um pouquinho de tapioca e um pouco de queijo parmesão, né? Eu falei, será que isso vai ficar bom, gente? Vamos experimentar, né? Aí fiz lá o negócio, fiz como mandava, e o negócio ficou gostoso, viu? Ficou bom, e não leva nem um pingo de gordura, só a gordura do queijo. E aí você bota no forno, não frita, também é melhor, né? Porque não tem fritura, é assado. E elas gostaram, fiz para o lanche, pronto. Aí tomaram lá com um refresco de uva, de suco de uva integral, misturadinho lá com água e tal. Falei, já ficou legal, gostei, né? Não tem muita caloria demais. Aí também uma outra coisa que a outra gosta muito, batata frita. Eu falei, gente, não, batata frita não. Aí fiz lá uma batata passada na frigideira, com uma carne moída no molhinho vermelho e tal, não sei o que, botei também no forno, aí já ficou mais diferente. Aí eu falei, peraí, deixa eu botar uma couvinha aqui, né? Aí botei uma couve ralada lá, uma couve, né, que passei numa aguinha fervendo, ficou meio crocante, botei um azeitezinho por cima, falei, ó, já tá gostoso, já tá diferente, também tem nutrientes, né? Tem uma proteína, tem um carboidrato, tem umas fibras ali, né, da couve, tem os nutrientes do vegetal escuro, enfim. E assim eu vou tentando, né, assim, driblar as coisas que elas gostam, né? Olha, o Jesus chegou aqui também, da caminhada, que ótimo. Vamos lá. Vânia, seja bem-vinda também. Muito obrigada, meninas. Olha lá. Então, me diz uma coisa. Como é que é essa história de que comida saudável não precisa ser cara? Você falou um pouquinho ali, deu umas pistas, né? Sobre a história do alimento, da comida que parece comida, né? Porque a gente acaba se enganando achando que alimento saudável é só aqueles que está escrito lá, natural, não sei o quê, nananã. Isso é muito marketing, né? Esse povo do marketing é fogo, né? Para vender, nossa, estão sozinhos, né? Tá no pacotinho, né, Slane? E esse é o problema. Tudo que é trabalhado, tudo que a gente coloca num pacotinho, a gente porciona, né? Tudo que é trabalhado ali para que ele chegue de uma maneira pronta, digamos assim, para a gente consumir, tem um custo. Tem um custo. E o custo sobe, né? Se você prepara o seu alimento como você fez hoje, né, esses dias aí do bolinho, tem pronto para vender. Provavelmente já tem uma receita muito parecida.
Mas se você faz, o custo reduz muito. Então, quanto tá o quilo da batata doce? Né, que tá lá em Nossa, não chega a R$ 4 aqui no Rio. esse tapioca você usou para fazer. Podia ter feito, inclusive, com o polvilho azedo, que também ia dar o mesmo resultado. Ia parecer até Sim, mais, inclusive, com alguma coisa de pão de queijo do que a tapioca. Né? Que a tapioca ainda tem um custo agregado porque vira modinha, né? Mas o polvilho azedo, sim, muito. E aí você pôs um pouquinho de queijo ralado. Então, o custo dessa refeição que você fez, esse lanche que você fez, tem um custo muito, muito mais atrativo do que se você tivesse comprado um pacote congelado disso. Ou a mistura, sim, que tem a mistura pronta, né? sim. Então, quando algum paciente fala para mim, Débora, então, mas eu não quero comer uma coisa assim, não quero uma dieta super cara. E, na verdade, a alimentação ela não deve ser cara. Ela deve ser de acordo, primeiro, de acordo com o seu estilo de vida. Segundo, de acordo com o que você tem na sua casa e da sua família também. O que a gente tem que fazer é Sim. mesmo personalizar, né? Dependendo das restrições que cada pessoa tem, do objetivo que cada um tem. Eu estava levantando alguns valores aqui para a gente elucidar melhor, né? E aí, assim, vamos a alguns tópicos importantes, né? A gente sabe que Legal, vamos lá. Vamos lá, gente. Caneta e papel na mão, anota aí. Pega as dicas da Débora. Boa noite, quem está chegando. boa noite, já vi aqui a Lilian, vi a Rafa também. A gente Se sabe que vocês quiserem colocar dúvidas, tá? Podem colocar aí que daqui a pouco a Débora responde, tá? a gente aqui que enriquece muito a nossa fala, né? Vou pelas queixas dos pacientes e pelo que os pacientes falam, né? Mas sempre tem dúvida. Legal. E assim, a gente sabe que a obesidade vem crescendo no mundo. Essa época de pandemia, as pessoas engordaram muito, gastaram muita grana, aplicativo de comida. Inclusive, teve gente que já falou para mim, na minha experiência, esse tempo que está em tratamento comigo, que reduziu o custo com o aplicativo, assim, 20, mais de 20%, 30%, 40%. Falou, nossa, como eu gastava com o aplicativo e eu não via. Porque além da comida vir pronta, muitas vezes vem só uma porção por pessoa, você ainda paga o deslocamento daquele profissional. Eu não estou dizendo que não Sim. comi, mas isso também leva o seu dinheiro embora e você não vê. Não é verdade? Porque é muita coisa. Lanche. Eu tive uma mentorada, um parênteses, que se deu conta durante a mentoria de educação financeira do absurdo que gastava com comida de aplicativo. Ela tomou um susto. Ela falou, como assim quase R$ 2.000? Gente, tem noção do que é isso? Quase R$ 2.000 de comida de aplicativo. É muita coisa, gente. O que você compra no mercado com R$ 2.000? Muita coisa. Você entra no aplicativo ali, você escolhe a comida que você quer, e daí já te entrega e tudo mais. Então, assim, quanto custa isso? O que a gente está falando aqui, acredito, Zene, que você também pode dar o teu ponto de vista para que as pessoas também tenham possam ter esse tipo de serviço a seu dispor, né? Que caiba no orçamento, mas que não deve ser só isso. Né? Então, a gente tem Sim, alto, um custo elevado quando pede comida em casa. O que é bom, né? Isso facilita muito a vida das pessoas, mas deve ser colocado ali também, né? Porque também tem os dois lados. Quando eu peço uma marmita pronta, muitas vezes eu tenho um paciente que precisa disso, né? Tempo de cozinhar, sim, compra as marmitas prontas congeladas, então o tempo que ele gastaria ali para fazer, mais o tempo que ele despende para fazer a compra no mercado, muitas vezes vale a pena. O custo-benefício é bom. sim. Eu mesma, na verdade, eu combino marmitas prontas com a alimentação que eu faço. Então, eu procuro deixar coisas prontas ou semi-prontas e vou adiantando a comida durante a semana. Mas, eventualmente, dependendo do alimento, vale mais a pena eu comprar a marmita pronta. Sim, E muitas vezes assim, poxa vida, você quer comer uma pizza, você não tem forno a lenha em casa, você não vai lá fazer a massa da pizza. Muitas vezes você vai no mercado e gasta a mesma coisa para fazer uma pizza, né? Elaborar toda a pizza. sim, Vale a pena você pedir, por que não? Mas o dia a dia, talvez, sim, parar para prestar atenção no que você está consumindo, no que você está pedindo. A gente vê hoje, né, por experiência aqui em casa, né? Meu marido gosta de usar os aplicativos.
gosta de ficar pedindo sanduíche, nada, né? Mas, primeiro, por causa da saúde, segundo, que tem comida em casa, né? Sim. E, e aí a gente vai vendo, assim, o preço das coisas praticamente triplicou. Então, Uhum. antes você pagava R$ 15, R$ 17, hoje você paga pelo menos 30, 35, né? A gente vê pelo streaming, Sim. inclusive até pelos restaurantes, pelos fast foods da vida. Então, você pega Sim. hoje tá R$ 30 de um sanduichinho desse tamanho, dessas comidas que a gente tem por aí. E gordura, farinha, a gente chama de caloria vazia. Você toma comida, você pede um sorvete, então quando você um sanduichinho que você pagar R$ 15 se transforma numa compra de 5, Sim. né? Sim. Mas eu fiz uma lista de algumas coisas assim. Primeiro, que é a organização. Boa noite. Só um minutinho, Débora. Boa noite a quem está entrando. Várias pessoas entraram, estão dando boa noite. Deixa eu falar uma coisa, Débora. Gente, eu gostaria de saber uma coisa. Desculpa só te cortar, Débora, porque a tua fala está ficando cortada. E eu não sei se é a minha conexão ou se é a sua. E aí eu queria saber das pessoas. Ai, que legal, Samara. Ah, sim, eu conheço você do perfil da Elaine. Seja bem-vinda. A Samara, ela faz fotografia para a Elaine. Eu vejo ela lá fazendo. Enfim, tá falhando a sua voz. Ah, sim. Olha, Débora, eu também estou sentindo isso. Você tá com a conexão Wi-Fi ou tá com conexão 4G? Como é que é? Do lado do aparelho do Wi-Fi. Entendi. Às vezes, então tenta falar assim, pausadamente, para ver se fica menos cortado. De repente acontece isso, tá? Vamos lá, você estava falando do sanduíche, que você compra caloria vazia e tal, não sei o que lá. Isso. Isso. Então, e aí você disse que além da caloria vazia, ainda tem a questão do aumento do custo, né? E aí, se você fizer, por exemplo, seu marido gosta muito de sanduíche. E se ele fizer, por exemplo, sanduíche em casa? Como é que fica isso? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu acredito aquilo que você disse, né? Da organização. Então, a gente se organizar, fazer um cardápio básico em casa. Você saber o que você vai almoçar, se você faz essa refeição em casa, você saber o que você vai jantar, né? Já deixar preparado isso, para que você não saia primeiro pedindo comida por aí ou passe em algum lugar para pegar essa comida pronta para a família toda. Isso pode onerar não só o seu peso, como eu falei no começo, sobre a obesidade e o sobrepeso, como também vai onerar o seu orçamento, né? Sim. Básico mesmo. E a gente começa com o básico, pensando em arroz e feijão, que você pode fazer, consumir, tanto no almoço quanto no jantar. É uma refeição. Perfeito. E é uma duplinha bem nutritiva, né? Cereal combinado com leguminosa é sempre uma boa pedida. Alimenta, nutre, sacia, dá fibras, né, proteínas, aminoácidos aí interessantes para a manutenção do seu corpo e para a sua saúde. E Sim, não é à toa que está na base dos cardápios, né? exatamente. E isso, nós brasileiros, estamos a perder esse hábito de consumir arroz e feijão. A gente vai para Pois é, eu tenho observado isso. Muita gente tem aberto mão de comer arroz com feijão. E é impressionante como sacia, né? as pessoas acham que engorda comer isso. Pois é, mas na verdade não é tanto, não é o arroz com o feijão. Aliás, a combinação, conforme você falou, né? Cereal, o arroz com o feijão, que é a leguminosa, né? Tem uma quantidade assim muito equilibrada de nutrientes, né? Inclusive aminoácidos essenciais que são importantes para a formação de massa magra, não é isso? Isso. Então, e aí, o que que acontece? O problema não é o que você come, mas são as quantidades também do que você come, não é isso, Débora? Também. São as duas coisas, é o quanto você come e o que você come. Porque existem Sim, alimentos que têm uma composição calórica, uma densidade calórica muito maior do que um prato com arroz e feijão. Então, sim. Por exemplo,
um combo, né? Que tenha lá um sanduíche tipo x-salada com batata frita e refri, equivale a 2 PFs em calorias. Nossa, 2 PFs? Tá Tem, vendo, gente? Olha só. tem, Presta atenção nisso. tem combo que chega a 1.200 calorias por refeição, que é o consumo às vezes de Meu uma. Deus, E um PF tem Jesus. 50 calorias, mais ou menos, 500 no máximo. E Tá alimenta vendo? mesmo, né? Sim, alimenta de verdade. Porque ele tem lá uma proteína, tem um arroz com feijão, né? Tem lá uma saladinha, uma coisa assim qualquer. Até a farofa que vai ali junto no PF, né? Ajuda a dar uma sustância, como a gente diz, né? E a pessoa já fica saciada, né? E tem Exatamente. menos calorias. Exatamente. Muito bem. Agora, Débora, me diz uma coisa. Você falou assim de organização para adquirir alimentos mais em conta. Então, quer dizer, tem uma chave aí que é o seguinte: é a gente preparar planejar um cardápiozinho básico, tipo arroz com feijão todo dia, por exemplo, né? E aí uma proteína, um legume, uma verdura, alguma coisa assim. E aí todo dia a gente vai variando alguma coisa. Por exemplo, aqui eu faço sempre assim, ó. A janta vira almoço, sempre. Porque eu tô na rua, então quem tá em casa vai comer o que sobrou do jantar. Eu só vou pensar novamente na próxima janta. E Uhum. aí sempre 2 refeições iguais, porque não tem jeito de fazer diferente. No final de semana varia um pouquinho, né? E assim a gente vai planejando, e com esse planejamento a gente vai ao mercado, vamos dizer, uma vez na semana, e já compra tudo o que precisa para a semana inteira, é isso? É desse jeito que a gente pode economizar? E o arroz e feijão, vira e mexe, a gente encontra promoção também, né? Desses itens básicos. Sim, Óleo, eu sei que tá bem caro, né? Eu vi o litro do óleo de soja, tá R$ 10, é uma coisa absurda. sim. Pelo que a Sabe o gente. que que eu fiz? Eu parei de comprar óleo. Sabe o que que eu faço? Eu compro um vidro de azeite de 500 ml por mês, que entra o próximo mês eu não terminei de usar, e eu uso o azeite para cozinhar. Daí eu não uso mais o óleo. Resultado, eu boto pouquinho, porque o azeite tem um aroma maior, né? Então ele vai dar um gostinho gostoso ali na comida, e ao mesmo tempo boto no prato, às vezes, dependendo do que eu estou comendo. Às vezes eu boto ali uma pimentinha de leve, se eu quero um sabor mais diferente, pouquinha, ou uma ervinha, tipo um orégano, um tomilho, um negocinho ali para dar um gostinho diferente. E combino isso com os legumes, com as verduras, com a proteína, às vezes é frango. Aí eu vou confessar, tá? Eu gosto muito de carne de porco e tá mais barata que a carne de vaca. O que Sim, que eu faço? Eu priorizo a carne de porco que tem menos gordura. Tá bacana assim? sim, sim. Bacana, né? E aí você vai combinando. Ovos, que eu adoro. Uma das coisas que você falou, Slene, quando a gente pensa em arroz e feijão, então cada quilo de arroz ou cada quilo de feijão, então dá para mais ou menos 4, 8, 16, 17 refeições, né? Então, uma pessoa come bem arroz e feijão, comeria aí pelo menos 17 dias com 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz, né? Então, Pois é. coloca numa família de 4 pessoas, isso rende aí uma semana e meia, mais ou menos. Sim, sim. Aliás, perdão, 3 dias, menos. Ah, sim, sim. Aqui a gente só falou de uma refeição. Quilo. Outra coisa que você falou do azeite, do óleo, a gente diz que a pessoa está consumindo muito óleo ou muito azeite se ela consome, uma família de 4 pessoas consome mais de 1 litro de óleo por mês. Então, Nossa. você já está bem na conta, né? Azeite de oliva. Tem muita gente que não tem hábito, não gosta, e é mais caro, a gente sabe, né? Então, por isso até que eu Sim, sempre. mas no preço que está o óleo, vale a pena você gastar menos e comprar meio litro de azeite que dura um mês inteiro. Aqui em casa somos 3. Eu uso meio litro para um mês. Uhum. É muito pouco, eu acho. Vale a pena o custo. Porque, na verdade, você economiza, inclusive, na sua saúde, né? Porque você vai ter mais saúde usando azeite do que óleo. E que a gente mede o óleo para 4 pessoas no mês, 1 litro de óleo. Tem gente que usa bem mais.
que faz muita fritura, não só adiciona no alimento, mas faz muita fritura, muito óleo embora. A pessoa está consumindo muito desse produto. Outra coisa que eu falei, então, primeiro eu falei de organização. Você faz o cardápio, depois você faz a lista de compras. Por que isso é importante? Para evitar, inclusive, desperdício. Nós somos um país Sim, que desperdiça muito alimento. E não é o restaurante que desperdiça. Em casa a gente desperdiça. Você é compra só produto, olhar o lixo. usa, não vê validade, não olha a validade. Então, é importante quando você for armazenar esse alimento dentro da tua despensa, no armário, colocar por validade, olhar a validade no mercado. Então, isso faz você economizar também. Sim, sim, com certeza. Uma das coisas que você falou que você faz, que é muito interessante também, Slane, é você preparar, quando vai fazer, por exemplo, qualquer prato, você sempre preparar a mais. Não só para deixar para a próxima refeição, mas para aproveitar. Por exemplo, faço mais arroz porque eu quero fazer um arroz de forno. Vou fazer Sim, feijão porque eu quero fazer uma sopa de feijão. Você já sim, feijão, você já vai gastar gás. Então você sim. fica caro, então faz a mais, né? Então uma parte você vai usar lá para alguns dias, outra parte você vai usar para fazer uma outra refeição, uma outra preparação. Perfeito. Eu faço isso sempre, Débora. Olha, então eu já estou aqui fazendo economia doméstica faz tempo, hein? Eu vou fazer arroz. Eu faço arroz lá, já boto nos potinhos no congelador. A Ah, mesma coisa o feijão. e ó, uma coisa bem legal da gente preparar certos alimentos e deixar no congelador, por exemplo, o arroz aumenta o teor de fibra do arroz. Mesmo arroz Olha, que mesmo? mesmo. Que coisa! Congelando ele deixa ele mais fibroso. Deixa. Depois, não só arroz, né? A batata, também a mandioca, principalmente batatas e arroz. Elas têm uma fibra que se chama amido resistente, e quando o contato da temperatura gelada, ela gela e fica e aumenta o teor de fibra na porção. Então, Ai, que espetáculo! Adorei! por isso que não tem Adorei! tanto em, ai, tô comendo arroz branco. Não tem problema, principalmente se vai para gelada. Ai, Outra que espetáculo! Muito bom. coisa que eu quero colocar aqui, que é bem legal, que as pessoas acabam comprando, as pessoas que têm hábitos, né, saudáveis e tal, vão no mercado fazer compra de vegetais e fruta. No mercado é sempre mais caro, primeiro. A não ser que tenha, Sim. né? Sim, Mas o dia do hortifruti, por exemplo, é mais barato. é mais barato. E outra É. coisa que precisa saber, alimentos sazonais, ou seja, a gente pode ir no mercado mês que for, o dia que for, muitas vezes você vai encontrar melancia, vai encontrar maçã Sim, inteiro, banana inteiro, laranja, tomate, enfim, você vai encontrar os básicos assim o ano inteiro. Isso não quer dizer sim, que está na época desse alimento. Quem está assistindo sim, tem hábito de ir a hortifruti, ir à feira livre, ir ao mercado mesmo, né? Repara que os alimentos eles têm aumento em certa época do ano. Depois eles estão super baratos porque a sazonalidade. O custo de produção sim, é muito mais barato quando você precisa de menos agrotóxico, menos substâncias aí defensivas, é o nome chique do negócio, sim, para fazer é, a produção daquele cultivo. Então, quando está na época do tomate, da laranja, da maçã, eu preciso de muito menos. Então, o custo vai ser conta. Né? Lógico, e aí fica mais barato. tem clima que influencia, etc. Mas, de um modo geral, Sim, então, eu até separei aqui, vamos falar de alguns itens, mas é facinho de achar. Né? Você entra ali no site de busca, por ali, alimentos na época, né? Frutos, vegetais. sim, alimentos mais baratos no inverno, por exemplo. E a gente tem lá, por exemplo, agora mês de junho, a gente tem carambola, kiwi, laranja-lima, mangostão, não é da nossa região aqui, né? Marmelo, mexerica, tangerina, a gente vê aí as pencas, né? O pessoal vendendo Nossa, baratíssimo. Daí a gente tem de verdura, agrião, alho, palmeirão, brócolis, erva doce. De legumes ainda tem abóbora, batata doce, berinjela, cará, cenoura, ervilha, gengibre, inhame, mandioca, mandioquinha, milho verde e palmito. Ótima opção, inclusive, quem quer substituir pão. Ai, eu não quero comer pão porque vem do povo, né? Não quero comer mais pão.
Não precisa tirar o pão, mas se você não quiser, você pode substituir por mandioca, você pode substituir por milho, tá na época, né? Que é uma delícia. Uma delícia. Por batata doce mesmo. Sim, que é uma delícia também, com um cafezinho. Exatamente. E pode consumir tanto Cozidinha, é uma delícia, muito boa. uma delícia. Olha, mandioca com queijo Minas. Olha, mandioca com queijo Minas. Batata doce com queijo Minas. É tudo de bom. Você bota lá uma proteína, um carboidrato complexo maravilhoso, cheio de fibras, né? Baratinho, mais barato que o pão. E usa Batata doce, então, nossa. Batata doce, de vez em quando eu planto aqui em casa. a casca da batata, as cascas tanto da batata doce quanto da batata inglesa, a gente pode consumir. Né? Ah, eu como também. Eu como as cascas. Aqui, inclusive, quando eu compro algumas verduras, eu tenho um cachorro aqui que é meio vegano, sabe? Ele adora uma verdura. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho o hábito de aproveitar os talos, né, das verduras. Congelar Porque isso, boto tudo limpinho, cortadinho, vira sopa, né? Ou então vira tempero para arroz. E aí, por exemplo, às vezes o problema é disputar o talo da couve com o cachorro, porque ele adora talo de couve. Então, às vezes eu estou cortando a couve, aí ele fica do lado assim, esperando o talo para ele comer o talo, entendeu? Enfim, mas de vez em quando eu dou uns pedacinhos para ele e guardo também um pouquinho. Mas eu não jogo quase nada fora. Não descasco muita coisa aqui que eu como. Nossa, aqui é engraçado. A gente aproveita bastante os alimentos. Ainda tem isso, né? Uma forma de economizar também é você aproveitar o alimento inteiro, né? E comprar alimentos naturais. De Exatamente. preferência em feiras livres, que é mais barato. Né? Aproveitar a promoção, então vai no mercado, tá lá com promoção de arroz e feijão, compra mais já, você sabe que você vai consumir. Ah, tá com promoção no macarrão, compra mais que você vai consumir. O tomate tá com preço legal, compra, já deixa congelado na forma de molho de tomate. Né? Isso. Faço muito aqui, assim, principalmente esse tomate que ninguém mais quer porque tá passando, esse é ótimo para fazer molho de tomate. Sim, é excelente para fazer molho de tomate. Né? Aquele tomate já está no final da banca lá, no final da feira livre. Aquele que não está podre, mas também não está muito madurinho ainda, tá? Mas passando, né? Nossa, aquilo ali é excelente para fazer molho de tomate. Tá preta por fora, a casca por fora, ela tá meio cozida por dentro. É excelente para fazer bolo. Você não precisa nem colocar aquela emoção a receita. Então a gente pode usar os alimentos a nosso favor. Aquilo que você falou dos talos, super legal. Vai juntando o talo, congela, daí um dia você vai fazer um forno, vai fazer uma farofa, vai fazer sei lá, um picadinho, pica tudo aquilo ali, descongela, pega tudo aquilo ali, pica e põe nessa refeição. Então, eu já congelo picado, porque aí já vai direto do saquinho para a panela. É bem mais rápido. Bem mais prático. Mais prático, né? Aqui, óbvio, né? O frango e o ovo são produtos que estão mais em conta, são proteínas magras, tanto para aí com carne vermelha, frango e os ovos têm gordura. A gente pode falar de peixe, toda região que tem um valor mais aquelas regiões que o peixe, os frutos do mar têm mais acessível, vale a pena. Sim, e aí nas regiões costeiras o peixe às vezes é mais barato. E também, peixe também tem sazonalidade, viu? Tem épocas de ano que você tem determinados peixes com mais quantidade do que outros, né? Devido à época de reprodução. E aí você consegue também preços melhores, né? Muito bem. Então, basicamente é o seguinte, a gente consegue ter uma alimentação saudável se a gente quiser comer alimentos de verdade. Primeira coisa. Ou seja, alimentos naturais. Não é aquele que está escrito no pacote natural, né? Mas são as verduras, os legumes, as frutas, os cereais, né? E tudo mais. Muito bem. A outra coisa que você falou aí importante é a gente procurar, por exemplo, substituir proteínas que estão mais caras por proteínas que estão mais em conta, né? Que o mercado está oferecendo com mais disponibilidade, com preços menores. Ou seja, vamos parar de preconceito, né? E deixar, não como sem o bife, sem a carne vermelha. Gente, aprende a comer outras coisas. A gente tem que aprender a trocar os alimentos, porque economia no mercado também é isso, né, Débora?
É você trocar alimentos, experimentar outras coisas. Variar o tipo do alimento que você consome é super importante, porque cada alimento parece diferentes. Então, a sazonalidade tem que estar aí. E uma das coisas que Exato. está falando sobre esse assunto, tá? Que há um tempo atrás, ela estava mais restrito, né? Mais. Eu lembro que eu fui nutricionista, Facebook, mas muita gente entra para fazer parte desse grupo. E teve uma moça, uma das queixas dela era que ela queria colocar mais carne na rotina da família e pelo custo estava muito alto, fiz um cardápio para ela. Uma das coisas que eu coloquei foi porcionar. Lembra que eu falei? Você porciona em pedaços menores, tem um aumento de volume ali. Então, picadinho, frango desfiado, né? A própria carne de porco, né? Em cubinhos. Sim, Fazer, por exemplo, em bife, rende mais se a gente for fazer em quadradinhos. sim, exatamente. Rende mais, sim. E se a gente Se fizer. você faz a mesma quantidade de carne, qualquer carne que seja, isso é uma dica importante, tá, gente? E preste atenção, nós brasileiros temos o hábito de comer mais carne do que a gente necessita em cada refeição. Existe uma questão aí cultural, a gente, até pela abundância, né, historicamente, que a gente tinha de muita disponibilidade de carne, a gente acabou se acostumando a comer mais do que o necessário, né? Porções muito grandes de proteína de uma maneira geral. Então, o que que acontece? Quando eu vim de uma família grande, né? E em famílias grandes, as mães antigas eram muito sábias na hora de dividir os alimentos, né, Débora? De modo que ninguém ficasse sem. Então, o que que acontecia? A minha mãe, a minha avó, a minha tia, elas sempre tiveram o costume de fazer muitos picadinhos, coisas com legumes, né? Então, eu me lembro que de vez em quando tinha um ensopadinho lá que eu gostava muito, que a minha mãe botava lá uma carninha, que tinha, não era muita, era suficiente, mas tinha batata, cenoura, tinha abobrinha, tinha jiló, tinha no meio do ensopadinho, tinha tudo isso. Tinha, o que mais que tinha lá, que eu gostava muito? Quiabo, tinha maxixe, tudo misturadinho lá. Gente, como eu gostava quando era dia daquele ensopadinho, porque ela botava uns temperinhos lá. Então ficava gostoso, que eu sentia mais falta dos legumes do que da carne. Porque cada coisa tinha o seu sabor e eu gostava daquela mistura de sabores, sabe? Os vegetais agregam muito Era um sabor. costume. E uma coisa também que dá muito Muito. à comida é aquilo que você falou no começo, dos temperos. Então, tempero desidratado, que mais? Pimenta, qualquer gengibre, Sim, cor diferente. A própria laranja, se você for fazer um frango, por exemplo, da sim, frango com laranja é uma delícia. delícia, né? Então, assim, você não precisa, às vezes, ir muito longe, porque, às vezes, a palatabilidade do alimento a pessoa fala assim, comer a mesma coisa, mas você não muda nem o tempero do alimento, né? Às vezes, Sim, a cebola, pronto, planta sim, uma tortinha lá com salsinha em casa, já vai agregar muito. E também, sim. E as folhinhas que a gente coloca ali no meio dos alimentos, eu basicamente cozinho com cebola, tomate menos, mas cebola, tomate e alho. E fora esses três temperos básicos, eu vou combinando lá as folhas, né? Às vezes, eu não costumo botar, eu gosto de gengibre, mas eu não costumo botar porque as meninas não gostam, né? Então, esse, assim, especialmente, por exemplo, quando eu fazer um caldinho lá com abóbora e tal, eu boto um pouquinho. Mas eu boto mais no meu prato porque elas não gostam. Mas, assim, eu procuro colocar bastante folhinhas, né? Esses temperinhos aromáticos. E eu não gosto, eu fico, assim, muito impressionada como que as pessoas gostam de colocar temperos prontos, né? Temperos que não são naturais, né? Para mim, eles tiram o sabor do alimento ao invés de realçar. Por exemplo, quando eu vou fazer uma salada de legumes, eu prefiro fazer no vapor, por quê? Porque eu não boto sal, e aí cada legume tem um gosto diferente. Quando você bota no prato, bota lá
Até que você bote um pouquinho de nada de sal e bote lá um azeite, já dá um gosto enorme. Por quê? Porque cada sabor é diferente, né? A abobrinha tem um sabor, a abóbora tem outro, a cenoura tem outro. Até o chuchu, que todo mundo diz assim, só tem água. Não, chuchu tem gosto, né? Chuchu tem gosto. E aí você fica assim, caramba, é mesmo uma questão de experimentar outros sabores, né, Débora? Se permitir isso, né? Temperos prontos acabam tirando o sabor e tendo uma camuflagem pelas glândulas, né? A língua, ela tem esses receptores que a gente são células especializadas de sabor e existem alguns que têm substâncias de sabor que fazem as pessoas dilatarem. Elas dilatam e aí o sabor de nada. Por isso que quando você retoma esse hábito de temperos prontos, menos açúcar, menos sal na tua alimentação, acaba que você sente mais o sabor. Quem fuma, quem parou, né, de fumar, sabe. E quando tira o cigarro, passa nossa, que gostoso esse alimento. Eu nem lembrava, nem sabia que tinha esse sabor. Porque Caramba! as papilas gustativas estavam, digamos, nebulosas ali. Anestesiadas, né, para aqueles sabores. E aí, assim, você tá tão acostumado às vezes a comer. Eu lembro de uma terapeuta, e ela falando sobre, né, sobre a vida e tal, e ela falou que a gente mima as nossas os sabores, né? A gente mima nosso paladar mesmo, né? Então, eu gosto de doce, vou comer doce. Eu gosto de salgado, vou comer salgado, mas comer muito salgado, muito. Isso tudo também traz pra gente prejuízo de saúde e prejuízo financeiro, porque você está consumindo muito mais daquele, Sim. né? Até uma. Não, e porque vai trazer problemas para sua saúde, né? Física também, né? Não só. Agora, veja bem, essa live não é uma live só sobre alimentação saudável, é uma live sobre saúde física, mental, emocional e financeira. Porque estão todas essas coisas interligadas à nossa postura diante do alimento também. A alimentação, ela nunca tá sozinha. Ninguém come, Nunca. todo mundo tem. Não. Aliás, a maioria das pessoas não come para nutrir o corpo, né? Na verdade, come para compensar ausências. Né? Come porque a Também. família, porque tá Tem aqui. tanta gente que gasta para compensar faltas, né? Tem gente aí gastando com comida, com bolsa, com sapato, com roupa, para compensar faltas, né? Agora eu quero falar, antes que a gente encerre essa live, eu não posso deixar de falar uma coisa importantíssima aqui. Tem gente que acha, Débora, e você já deve ter ouvido isso, que ter um acompanhamento nutricional é caro. Eu quero falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu quero perguntar para quem está aqui ou quem passar para ouvir depois. O caro e o barato depende do quê? O que é caro para você? Veja bem, você já parou para pensar, Débora? E aí eu pergunto para quem está aqui também. O que você prioriza na sua vida? Porque a questão do caro e do barato depende das prioridades que você tem. E outra coisa, se você tem uma prioridade, por exemplo, se eu perguntar assim, fazer uma reforma numa casa é caro? Pode ser. Mas se for uma prioridade para você, você vai se organizar para guardar dinheiro, investir dinheiro para que você possa fazer a reforma que você deseja. Não é verdade? Comprar um carro é caro? Pode ser que seja. Mas se você tiver realmente aquele desejo muito forte de comprar um carro ou de trocar o seu carro, você não vai se organizar para comprar o carro ou para trocar o seu carro? Ah, tá. Então, se ter saúde física, emocional, mental, começando pela sua boca, é importante para você, então você vai se organizar para incluir a nutricionista e alimentos que façam mais sentido para a sua vida na sua vida. E aí você vai
Você não vai pagar nutricionista, você vai investir numa pessoa que está acompanhando a sua saúde. Eu digo que a minha psicóloga é um investimento. Por que ela é um investimento? Porque ela me mantém inteira. Ela me mantém como? Tranquila, Ela né? te Conseguindo dar conta da minha mente, exatamente. Né? Ela cuida da minha saúde mental. olha, Slane, só quem tem uma dor muito grande sabe o quanto o investimento em saúde é importante. Eu lembro que Sim, eu tinha uma dor no quadril, ninguém descobria, fui em 3, 4 ortopedistas. Ele falou, ó, você vai ter que era insuportável. Aí eu fui no fisioterapeuta, acho que era, na época era assim, a sessão. Eu fui, Slane, lá com uma redução de 100%, 20% de dor. Segunda sessão já tinha mais dor. Terceira sessão eu estava fazendo manutenção. Eu sempre falo assim, o dinheiro mais bem pago da minha vida foi com terapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, porque nessa época agora que eu tô bastante, eu contratei uma nutri para mim e eu mereço, minha filha merece. Eu cuido das duas, isso. alguém que cuide de mim também. Me ajude a cuidar. Isso mesmo, com certeza. Pilates, eu tenho feito Pilates, já fiz yoga também. Não tem dinheiro que pague a tua saúde também paga. Sim, sim. É muito grande, né? No modo geral, na nossa população, porque as pessoas investem em casa, investem em carro, investem em roupa, e quando chega na hora de investir em saúde, é caro. Mas ela Investir em si mesmo. mas não. Porque investir em saúde é investir em si mesmo. Veja bem, E aí você é vai. em si. Vamos fazer uma conta, Slene. Quanto custa, sei lá, para uma família de 4 pessoas, quanto custa pizza, refri, chopp, vinho e sobremesa? 300 conto no mínimo. No Pra mínimo, numa refeição. Para uma, uma refeição. quanto custa a média de um nutricionista, por exemplo? A média de consulta é 250, 350, depende do profissional. Para você investir na tua vida, na tua saúde, Sim, para começar sim, a transformar a sua vida. E assim, eu falo que eu tenho um programa nutricional. Muitas vezes eu indico esse programa porque eu gosto de ter uma alimentação saudável. Eu quero que eles enxerguem como que funciona, por que o corpo dele precisa, né, certos alimentos, como que a gente faz essa sazonalidade acontecer, como é que a gente faz esses grupos alimentares, a maioria das pessoas chega numa padaria, por exemplo, e é facinho você deixar 50 na padaria. Você vai comprar pão, um pedaço de bolo, um pedaço de bolo de 150, mas você vai deixar ali R$ 30. Um pedaço de bolo. O pão é mais barato que. sim, Aí você vai comprar queijo, vai comprar presunto. Aí daí tem mais um salgado lá que. Quando você viu, você gastou 50 numa refeição. Uma vez indo na padaria. É proibido o Nutricor? Não. Claro. Mas aí, assim, a gente vê a diferença entre o sim, investimento, o que para mim é gasto. sim, Né? exatamente. Então, assim, acho que essa reflexão vale muito a pena feita por todos nós. A gente tem visto um medicamento, as pessoas não enxergam como gasto, porque elas estão acostumadas a tomar. Ah, não. Então eu tomo um remédio para emagrecer. Só que não é o remédio que faz você emagrecer. É o estilo de vida. Sim, Pagar. Você não quer investir na academia no canal, você não quer investir num pilates, você não quer investir num esporte, por exemplo, quer uma boa qualidade de sono, legal, dormir bem. É o básico. exato, exato. E aí, na verdade, as pessoas às vezes me procuram e falam assim, ah, Islene, eu não sei no que eu estou gastando. Então, se você, quando você, normalmente quem começa, né, a fazer acompanhamento comigo de mentoria, percebe
logo nas primeiras ferramentas, o quanto que gasta com coisas que realmente não têm importância para si mesmo. E aí eu estou falando, olha só, não estou falando de coisas desnecessárias, porque não existe gasto desnecessário. Existem escolhas que você prioriza melhor ou não prioriza nada. Então, por exemplo, quando você gasta impulsivamente, na verdade, aquilo ali está suprindo uma necessidade sua, que está lá latente, escondida e você nem tem consciência. Então, você não pode falar de gastos desnecessários, e sim escolhas equivocadas, porque você não tem autoconhecimento, não sabe o que está fazendo ali. Então, quando muita gente começa a mapear os seus gastos, né, e até mesmo as suas receitas, tem gente que não sabe quanto ganha, né? Ah, tudo bem, não tem problema não, Jô, depois você assiste mais. A Jô veio falar aqui com a gente que não está conseguindo assistir porque está no plantão. Enfim, muita gente se dá conta do quanto que está, assim, escorrendo dinheiro, porque não tem essa consciência dos seus gastos, em primeiro lugar, e depois começa para poder trazer qualidade de vida para a sua vida, né, e bem-estar, começa a perceber assim, nossa, como eu estou gastando com roupa, isso nem é tão importante para mim. Nossa, como eu estou gastando, por exemplo, com comida de aplicativo, isso não é tão importante para mim. Nossa, como eu estou gastando com, sei lá, transporte de aplicativo, eu não precisava fazer tudo isso, né? Eu podia andar a pé, de bicicleta, podia andar de ônibus. Ou então, caramba, por que eu estou gastando tanto combustível? Eu não preciso fazer tudo isso que eu faço de carro. Entende? E aí a pessoa começa a se dar conta como que ela está priorizando errado as coisas. Ou melhor, como que ela não está priorizando nada. E aí, como ela não está priorizando nada, falta dinheiro para outras coisas que deveriam ser prioridade para ela. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, Slene, como é que você se organiza? Eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa pensar né, é o seguinte, você tem consciência de quanto você realmente tem de renda todos os meses? Nem todo mundo tem, tá? Principalmente o autônomo. Segundo, você tem consciência de para onde vai o dinheiro que você gasta todos os meses? Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, você tem uma lista do que é importante para você? Porque se você não sabe o que é importante para você, você vai gastar dinheiro com qualquer coisa. Entendeu? Se para mim é importante ter saúde financeira, ter saúde física, ter saúde mental, olha, já disse aqui três coisas que eu preciso fazer. Primeiro, controlar meus gastos. Segundo, controlar minha alimentação e fazer atividade física. Terceiro, ter a minha psicóloga como uma parceira para a vida. Eu não quero saber quanto tempo eu vou ficar com ela. Eu estou pagando, eu vou fazendo. Porque aquilo ali é importante para mim, me dá equilíbrio. Entende? Então, se você sabe o que é importante, você já consegue definir alguns gastos. E aquilo vem na frente. Ah, para mim também é importante viajar. Ok? Então, assim que entra o meu dinheiro, eu vou destinar uma parte dele para uma reserva para viagem. Certeza. Entende? Você vai definindo os seus gastos em função das importâncias que as coisas têm na sua vida. É isso que vai trazer bem-estar e qualidade de vida. Entendeu? Sim, sim. É isso. E aí Aí a Nutri entra aí também, porque às vezes pode ser que seja muito importante, naquele momento da sua vida, você fazer um acompanhamento nutricional estrito, né? E depois que se tornar um hábito, pode ser até que você consiga abrir mão em algum momento. é interessante Mas, por duas coisas que você está falando. A saúde financeira, muitas vezes, pessoas. Quanto caso a gente não sabe, pessoas que tiveram uma falência, né? Tiveram uma depressão, ou muitas vezes, não posso acho que falar essa coisa, né? Tirar a vida, né? De alguma maneira prejudicar a vida, tornaram dependentes, né? Então, a gente chegar a esse lugar, né? Parte financeira, não só relativa a importante para mim, de autoconhecimento, dentro de uma alimentação cordial, porque só eu sei o que é bom para mim, né? É, como eu me sinto bem, né? Como se eu preciso cuidar da minha,
vou devagar comigo. Ah, eu sei que eu não consigo tudo. Vamos pro básico. Hidratar, incluir mais alimentos, digamos assim. Água, muita água, Todo alimento é de verdade, né? não Assim, é? esse jeitinho de falar tipo alimento de verdade, mas os alimentos que a natureza oferece, não tem esses alimentos, você não precisa incluir o alimento, tá? Né? E aí você aos poucos vai tentando equilibrar com os alimentos que podem ser interessantes, Exatamente. né? Dormir bem é muita gente, como eu falei, perde o das finanças. Por isso é tão interessante a lista básica, o que é dentro da minha vida? Ah, é família, ah, vou ter várias coisas aí, dar uma boa escola, uma boa educação para os filhos, né? Não, agora eu preciso vou num profissional lá numa academia personal. Isso vai trazendo então que de dentro para e você é Sim, mais feliz. Por isso que quando a gente é profissional da corpo e espírito, fala muito na psicologia e também trabalha com esse lugar, né, Slane, de que o dinheiro tem que trabalhar, não tem que ser escravo do dinheiro. sim, Correr, correr, parece que, né? Muito, eu trabalho, trabalho, trabalho e não tenho dinheiro. É, muita gente fala assim, a gente tem que fazer assim, quem é dono de quem, né? exato. Você é dono do dinheiro ou o dinheiro é dono de você, né? É importante de ter essa clareza que você falou. Aonde está para onde está indo o meu dinheiro? Você descobre se você tem consciência disso. Meu pai sempre teve, hoje, e sempre teve muita consciência do dinheiro, porque assim, na loja não é o nosso dinheiro, é o dinheiro do negócio. Qual que é realmente para o laboratório? Entra na loja. Porque seria dinheiro para abastecer o negócio, né? E Sim, trabalho não tem tempo de ganhar dinheiro. Ele sempre falava isso pra gente, né? Eu acho que pode ser uma verdade, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o dinheiro como uma forma de merecimento. Eu acho, eu tenho certeza, que eu sou recompensada pelo meu trabalho toda vez que eu entrego para o meu cliente. Aí eu coloco meus. sim, Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar também, merecimento, parece que vem até mais. sim, sim. Não, e é uma coisa assim interessante, porque é tudo junto, né? É você se sentir merecedor disso, mas é também, quanto mais em equilíbrio, quanto mais você vai buscando atividades que tragam equilíbrio e mantenham o seu equilíbrio interno e mental, a sua ansiedade diminui e você gasta menos também por causa disso, porque você não sente necessidade de ficar gastando toda hora. Ah, é. Entendeu? E aí, quando você olha assim, nossa, eu ainda tenho esse dinheiro aqui? Nossa, mas eu ainda tenho esse aqui também? Nossa, eu não tinha visto que eu ainda tinha esse dinheiro aqui na carteira. O Jesus estava falando isso no outro dia. Eu, no outro dia, achei dinheiro na minha carteira. Aí eu falei assim, pois é, sinal de que você não está gastando tanto assim, né? Não, Porque, pronto, o dinheiro ficou lá. E e, é, porque ele não estava tão ansioso, né, como ele estava em outras épocas em que ele gastava mais, entendeu? e é isso, sabe, Slay? Elas conseguem perceber que nós somos um. Então, tudo está dentro. Para onde está indo a atenção, né? Atenção para mim mesmo. Autoconhecimento de aonde está indo o meu dinheiro, mas saber o que eu estou priorizando, como eu quero chegar quando eu é como eu quero chegar quando eu tiver 30, 40, 90 anos. Como que eu quero chegar? Como é que eu quero minha capacidade funcional lá? Quero ser uma pessoa, Sim, ou eu quero ser uma pessoa, né? Preciso de alguém, ou depende, né? Então, pois é. tá? A minha vida ao máximo limitações, porque se Deus quiser envelhecer, mas envelhecer Exatamente, exatamente. Essa é a minha
Esse é o meu mantra, envelhecer com saúde. Eles têm saúde financeira, saúde mental, saúde física, porque chegar nesse lugar lá, ter uma alimentação saudável, você tá olhando para a abundância, você olha para a abundância de saúde, você fala, não, tá, então agora o que eu vou fazer isso? Aí você olha para finanças. Ah, então eu tenho que preparar isso, meu bem-estar é lazer, viajar. A roda começa a girar nesse sentido de saúde da sua forma mais real, né? Então, Sim. eu acho que assim, o recado, né, que a gente queria passar era trazer assim, não só mas eu sempre falo que as pessoas têm nutricionistas, eles não vêm aqui para vocês ficarem pobres, não. Vocês sabe, emagrecer. Não é, eu não quero deixar de pobre. E aí, quando eu coloco, não precisa, não precisa ficar comprando, consome daqui. Né? Tem semente de abóbora, né? Nossa, mandioca. Nem precisa ficar comprando importada das conchas alpinas, xixi. Sal do Himalaia. Não precisa, consome o que tem aqui. Às vezes passa ali na frente e vem mercado, né? Olha, isso é só todo o próximo, né? Exatamente. Em volta. Eu acho que não existe satisfação maior do que estar feliz mesmo. É muito impressionante. Ela faz isso com as pessoas. Ela muda esse olhar. Por isso ou pratica algum tipo que é mais regradinho. Porque muitas vezes ela dedicando, né, uma hora. Vou cuidar mais da minha alimentação, vou tomar mais folha, mais peso, nada, por exemplo, né? Então, para eu estar mais Nossa, e a natação, eu fiquei agora 2 semanas meio baqueada por causa de uma sinusite, não pude nadar, porque eu acabei ficando rouca, ficando quase sem voz, enfim, tive que entrar no antibiótico, e aí eu achei por bem poupar um pouco a minha energia para poder me recuperar melhor, porque a gente gasta muita energia quando faz esporte, né? E aí amanhã eu tô voltando para natação, depois dessas 2 semanas. Caramba, que diferença que é ficar 2 semanas sem nadar depois de 4 meses nadando direto. É muita coisa. A gente sente muita diferença. O corpo grita, tipo assim, tá fazendo falta, tá fazendo falta. E, enfim, amanhã eu já tô voltando novamente. E, enfim, nem frio eu fei, tá? Tava dando aqui 14, 13 graus, isso para Rio de Janeiro é muito frio, né? Eu sei que aí não é, mas aqui é, né? Enfim, e eu tava indo lá nadar, entendeu? Chegava lá, tirava minha roupa, lá tava eu, né, me jogando na piscina para nadar e tá tudo certo. E vamos que a gente, assim, garante que a saúde permaneça. Mas então, lindona, olha, foi muito gostoso, viu, conversar com você. Eu gosto sempre de bater um papo contigo, né? Você tem umas ideias muito legais. Eu gosto, assim, da forma como você aborda a alimentação, né, e a questão da nutrição. Eu espero que as pessoas que tenham estado por aqui, ou que tenham passado por aqui, ou que vão assistir depois, aproveitem bastante esse nosso bate-papo aqui. E não deixem de seguir a Débora, porque ela dá muitas dicas importantes, geniais aí, ó, de alimentação, de receitas, de atividades, de combinações de alimentos, enfim, muita coisa bacana que a Débora traz pra gente lá no perfil dela. Né? Depois você coloca pra gente aqui, escreve aí nos comentários, Débora. Coloca aí nos comentários do teu perfil, arroba Débora Nutri, né? Que você coloca, eu não me lembro agora. Gariba, né? Isso. Coloca aí nos comentários que aí as pessoas podem te seguir. Isso. Sigam a Débora para não perder Isso, Gariba Nutri. Isso. Com um Hzinho ali no meio. Sigam a Débora porque ela... Isso. Porque ela traz muitas coisas legais, importantes. Muita gratidão
por vocês terem passado por aqui. Débora, desejo que a sua semana aí, que venha, né, que está iniciando, já traga aí a sua filhotinha, né, nos seus braços, que dê tudo certo aí com o seu parto, que seja muito bacana e que em breve você esteja com a gente novamente. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, Islene. Obrigada que vai nos acompanhar. Não é porque eu vou estar com minha bebezinha que vai ter conteúdo legal. Já estou me programando. A gente não sabe quando ela vem, né? Isso é assim, né, Islene? O neném vem do jeito que quer. Então, eu estou me organizando para tudo, sempre que eu puder, enquanto estiver em live de novo, lá também do assunto muito, muito semelhante, digamos, quero falar mais sobre a minha gestão também, né? Ajudar algumas gestantes não é. Eu me ajudo, eu ajudo, vai trocando. É isso aí, isso aí. E daqui a pouco você vai poder falar de quê? De nutrição para os bebês, São alimentar, né? né? Acho mais interessante assim é que a gente né, o nosso arremate eles integrados, gente. Então, vocês não pensem que alguma coisa está faltando na vida, olha para esse lugar e dá um jeitinho de. Então, né, para os pacientes, o que me faz feliz? Tomar aqui, a gente não aproveita esse tempo, né? Só isso. É, exatamente. Que é um pouco também como você vai gastar o seu dinheiro, o que que te faz feliz. Então, prioriza isso nos seus gastos, né? Exatamente. É importante a gente respeitar todo esse tempo que a gente é nosso reclamar É menos. verdade. E cuidar da gente, né, Débora? Porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar, né? Até para a gente poder cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente primeiro. A nossa única casa é essa que a gente morar em uma cidade, num país. A única casa de verdade que a gente tem cuida dela. É, é verdade. Valeu, querida. Um beijo grande para você. Vamos fazer uma pose bonita aqui para a gente fazer uma selfie, né? Depois eu só recorto lá e boto na capa do nosso vídeo, tá bom? E muito obrigada. Um beijo grande para você. Beijo.